Fala, concurseiro, concurseira aqui do YouTube, tudo bem com você? Eu sou a professora Clariana aqui do Gabaritei e hoje nós vamos tratar de um assunto que cai muito nas provas de concurso aí, principalmente concursos bancários, né, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. Então, o assunto hoje vai ser comportamento do consumidor em vendas, certo? É um assunto super cobrado, super pedido pela banca e você, seguindo aqui com a gente, você vai gabaritar esse assunto, não vai deixar passar nada, nada, nada. Então acompanha aqui com a gente. Mas antes da gente começar, faz o seguinte, deixa seu like aqui embaixo pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é importante porque a gente posta conteúdo direto aqui no canal e você com certeza poderá assistir outras aulas aqui com a gente. Então, se você está estudando para esse concurso, fica aqui com a gente que eu vou passar o jeito mais fácil, o conteúdo que mais cai sobre comportamento do consumidor. Você com certeza vai conseguir entender o que a banca cobra sobre esse assunto, tá? E se você quiser também estudar de uma maneira mais organizada, de uma maneira correta e com material certo, certeiro aí para você, dá uma olhada depois aqui no link da nossa descrição, que lá você vai encontrar os nossos cursos, as nossas apostilas online, e aí você pode acompanhar na íntegra esse material, certo? Então agora vamos começar esse assunto que é muito importante, que é o comportamento do consumidor. A gente vai entender um pouco o que está na mente do consumidor, o que está por trás da sua decisão de escolha, como que eles tomam as decisões com relação às vendas atualmente, né? Com relação às vendas modernas, certo? Então, para começar, o que é o comportamento do consumidor? Primeiro, Kotler fala pra gente, Philip Kotler, que é um grande autor aí da área do marketing, ele fala pra gente que o comportamento do consumidor é o estudo, certo? De como os indivíduos, os grupos, as organizações selecionam, compram, utilizam e descartam os seus produtos, serviços, inclusive as ideias, tá? Inclusive elas também fazem parte. Bom, então em outras palavras, a gente vê aí o como, o porquê as pessoas compram, né? Quais os fatores que influenciam as decisões, o impacto dessas escolhas, inclusive o pós-venda também, como funciona os sentimentos do consumidor. A gente vai discutir um pouco desse comportamento que é fundamental para você profissional que quer trabalhar aí no setor bancário, tá? Então, por que isso importa aí para as vendas? Primeiro, que a gente consegue identificar as necessidades do consumidor. Quais os clientes que realmente procuram, que se interessam, quando que eles estão prontos para comprar, consumir o produto ou serviço daquela organização. Segundo, isso é importante para a gente desenvolver as ofertas que sejam mais coerentes com esse consumidor, com essa consumidora, com o perfil dele, que façam sentido com o momento de vida daquele cliente, que ele está passando, que ele sente, o seu estilo de vida, certo? Terceiro, para melhorar a comunicação. A mensagem precisa ser adaptada ao cliente, ao perfil do cliente. Senão você fala e a sua mensagem não é ouvida, né? Não chega ali no consumidor final como deveria chegar, certo? Então, a forma de se comunicar também é muito importante. E por fim, aumentar a satisfação do cliente. Tudo isso só é importante se a gente tiver um cliente que seja bem atendido, que esteja satisfeito no final das contas. E hoje em dia no marketing a gente fala que não basta somente atender bem, mas é importante criar experiências memoráveis para o cliente. Isso é fundamental hoje em dia, as experiências que vão acabar gerando uma fidelização do cliente, ou seja, a ideia do marketing não é vender só uma vez, mas é vender
sempre, recorrentemente, poder atender aquele cliente da melhor maneira possível, certo? Então, o processo de decisão de compra, ele tem ali algumas etapas, a gente vai falar um pouco sobre elas, tá? A primeira delas é o reconhecimento da necessidade. Então, o processo começa quando o consumidor vai perceber ali a diferença entre a sua situação atual e a desejada, tá? Depois, a busca de informações. O consumidor precisa avaliar ali quais são as informações necessárias para aquilo que ele quer consumir, para reduzir aquelas incertezas no ambiente, certo? Terceiro aqui, avaliar as alternativas. Então, é possível verificar as opções disponíveis no mercado, utilizando critérios aí como preço, qualidade, confiança, prazo de entrega, enfim. Depois, a decisão de compra, que é quando realmente a gente pode adquirir o produto ou serviço que a gente está interessado enquanto consumidor. E por fim, o comportamento do pós-compra, certo? Que é ali a experiência, como que foi? Sai satisfeito, não sai satisfeito, né? Vou reclamar ou vou ser fiel àquela marca, àquela empresa, certo? Então, resumidamente, essas são as etapas. Mas vamos ver um pouquinho mais a fundo, porque esse assunto despenca em concurso público, tá? Não é que ele cai, ele despenca. Então, vale a pena a gente entender um pouquinho mais. Então, inicialmente, para a gente reconhecer a necessidade, né, o consumidor precisa ver uma diferença ali entre a situação atual e a esperada onde ele quer chegar. Então, vem daquele incômodo, certo? Então, vamos pensar aqui no setor bancário mesmo, para ficar mais interessante, né? Para a gente analisar. Então, de repente, o consumidor, o potencial consumidor, ele percebe ali que ele está precisando ter mais crédito, né? Ele precisa aí financiar uma compra, seja um carro, uma casa, enfim. Então, ele percebe que ele tem uma situação onde ele quer chegar a um patamar ali, por exemplo, um carro novo. E ele nota que a situação onde ele está, ele não consegue. Então, ele precisa de crédito, ok? Reconhecer uma necessidade. Ou poderia ser uma necessidade de investimento, né? Ele tem uma certa rentabilidade ali com o dinheiro dele guardado, mas ele precisa melhorar essa rentabilidade, porque ele também quer conquistar algo no futuro, um sonho, como uma viagem ou o próprio carro, para a gente ficar no mesmo exemplo, tá? Ou ele pode sentir a necessidade de proteger a sua família, né? De ter uma segurança aí para todos os membros da sua família, né? Então, que aí seria alguma coisa relacionada a um seguro. Então, vejam, ele vê que ele tem uma situação atual que ele está e ele quer chegar numa melhor, né? Então, primeiro ele vê essa necessidade, tá? Essa percepção pode ser percebido por ele próprio, sozinho, pela própria experiência do consumidor? Pode sim. Mas pode também ser uma ação de marketing que faz ele criar esse incômodo, né? Um comercial, um status que ele vê, alguma coisa que chega ali para ele e ele começa a se incomodar com a situação onde ele está agora e se imagina onde ele quer chegar no futuro. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Depois ele vai buscar as informações. Então, ele vai buscar conhecer, né, mais opções com relação àquilo que ele deseja, certo? Então, digamos que seja a opção de investimento. Ele vai analisar quais são as opções, né, o que traz mais risco ou não, certo? Então, vamos lá. Pelas fontes tradicionais, certo? O consumidor ele vai observar experiências anteriores, né, se ele já investiu, por exemplo, né, daquele produto ou serviço. Ele vai observar as recomendações de amigos e de familiares. Então, o que as pessoas em torno dele, né, as pessoas do seu círculo social
já utilizaram e recomendam. Depois ele vai ver as publicidades das mídias tradicionais, né? Essas são as formas mais tradicionais. E aí a gente tem as formas digitais, que hoje em dia estão muito em alta, certo? Estão imensamente sendo utilizadas, tá? Para validar suas decisões. Então fique atentos que elas podem cair também. Então quais são elas? Bom, pesquisar na internet, nas redes sociais, né? Reviews, avaliações online, então pessoas que já se utilizaram daquele serviço que podem trazer a sua experiência, né? Comparar preços e características, enfim, buscou as informações, certo? Depois avalia-se as alternativas. Bom, aí eu vou ter os critérios para isso, certo? Quais são os critérios? O preço, a qualidade, a confiança, o acesso, o atendimento, o valor, certo? Então, o preço, então o custo daquela oferta, tá? Se é um investimento, por exemplo, qual a taxa ali que eu vou ter, né, que pagar para ter esse tipo de investimento. Ou vamos pensar em um produto, quanto custa aquele produto final mesmo para o consumidor. A qualidade dele, né? Então, as características de durabilidade, desempenho, certo? As características em si do produto, às vezes cor, design, né? Tudo isso é importante. Confiança, certo? A credibilidade da marca, a reputação dela no mercado. Então, se a gente estiver falando de investimento, por exemplo, né, eu vou investir num CDB, precisa ser um CDB que passe confiança, uma credibilidade, certo? Enfim, o acesso, né, o acesso diz respeito à facilidade com que eu compro aquele produto, a disponibilidade daquele produto, certo? O quanto é fácil eu comprar aquele produto, né, acessível. Então, por exemplo, se a gente for pensar no exemplo bancário mesmo, a gente tem aí os aplicativos, internet banking, né? A gente consegue fazer o investimento pelo aplicativo mesmo. Isso facilita bastante a acessibilidade com relação a isso. Atendimento. Então, o atendimento aí é o suporte tanto antes, tanto durante quanto depois. Lembre-se disso, tá? Antes, durante e depois da compra. E o valor, né? O valor ali que é percebido frente à concorrência, tá? Então, o valor precisa ser positivo, né? O que eu entendo como o conjunto todo favorável à compra daquele produto ou serviço, certo? O que ele me oferece precisa ser melhor do que encontro na concorrência. Então, depois que a gente avalia esses fatores todos, né? E aí, claro que cada cliente pondera uma importância maior em determinado requisito do que outro, isso que diferencia, né, os clientes entre si, aí a gente consegue fazer a decisão mesmo de compra, tá? Para a gente decidir a compra, 2 fatores são importantes. Se você precisa saber deles para a sua prova. Espero que você esteja aí anotando, fazendo as suas anotações mesmo no seu caderno, né? Faz um resuminho, um mapa mental, porque cada um desses pontos que eu falo, eles se destrincham em outros e é importante você saber para a sua prova. Então, voltando aqui. O que é importante eu saber? As opiniões das outras pessoas, o que as outras pessoas estão dizendo ou falando sobre aquilo que eu vou comprar. Então, opinião de amigos, familiares, né? Então, imagine aí que eu vou comprar um carro, né? Vamos mudar um pouco de exemplo. Quando a gente vai comprar um carro, a gente imagina o que a mãe, o pai, o filho, o esposo, o marido, a família vai dizer sobre aquele carro, o que os amigos vão pensar, qual a impressão que eu vou passar para eles, né? Então, a opinião das outras pessoas, inclusive de especialistas sobre o assunto, são bastante importantes e considerados, ok?
E o outro ponto são as situações inesperadas, tá? Então, primeiro, opinião das outras pessoas e segundo, situações inesperadas. Que situações, professora? Seguinte, mudança de preço, de renda, né? Uma mudança da própria necessidade urgente, ou novas informações que podem influenciar nessa decisão de compra. Então, digamos ali que eu tinha um certo valor para eu comprar o carro, mas eu passei por uma situação, uma necessidade urgente, eu tive um imprevisto familiar, precisei gastar dinheiro, então aquilo vai impactar na escolha do carro que eu teria, né? Então, ao invés de eu comprar um carro um pouco melhor, eu talvez tenha que optar por um carro popular, por exemplo, tá? Então, essas duas coisas podem fazer mudar a decisão de compra do consumidor. Então, a gente tem que saber aqui que a decisão de compra ela pode mudar até o último momento da compra, tá? E aí os vendedores eles precisam estar preparados para isso. Até que realmente haja a conclusão da compra, o consumidor pode mudar de opinião e isso é bem frequente de acontecer, né? Inclusive, o vendedor precisa saber lidar com as objeções, né? Com os apontamentos aí que o consumidor trouxer como impeditivos para que ele consiga recuperar essa compra, tá? E quais são os fatores que influenciam o comportamento do consumidor? Por favor, prestem atenção. Preste atenção nesses pontos. Primeiro, os fatores culturais, tá? A cultura é determinante com relação a isso. Então, valores, percepções, as preferências básicas, né? Aqueles valores que são compartilhados ali. Então, por exemplo, valores de determinadas gerações, quando a gente fala de geração X, Y, Z, né, tem valores em comuns, então isso são fatores culturais, ou etnias, enfim, então isso é importante, tá? Inclusive, o vendedor precisa se adaptar à sua comunicação para lidar, por exemplo, com jovens, é diferente quando ele vai lidar com pessoas idosas, por exemplo, né? Outra estratégia de comunicação. Segundo, fatores sociais, tá? Então, os grupos de referência, a família, os papéis sociais, eles são importantes, tá? Então, por exemplo, a gente utilizar aí de influenciadores digitais, né? Eles são bastante importantes para a gente conseguir alcançar aí esse público, tá? Líderes de opinião, especialistas, isso é importante nos aspectos sociais. Depois, os fatores pessoais. O que são os fatores pessoais? O ciclo aí de vida, por exemplo, a idade, a ocupação, a parte econômica. Então, tudo isso é relevante. Então, por exemplo, as características aí das necessidades das pessoas, elas mudam de acordo com o ciclo de vida que ela esteja. Então, por exemplo, se é uma pessoa solteira, ela tem um carrinho de compras, por exemplo, no supermercado, que vai ser diferente de uma pessoa casada, por exemplo, né, com filhos e tudo mais. Então, isso é óbvio. Então, se a gente voltar ali no nosso exemplo ali bancário, né, já que a gente está falando de vendas e especificamente para a parte bancária, a gente tem ali uma preocupação com o seguro de vida, ela cresce muito mais quando a pessoa é casada, tem filhos, tem a independência, ela começa a se preocupar com isso muito mais do que uma pessoa solteira, tá? Então, implicação das vendas, eu posso segmentar as ofertas de acordo com o perfil aí do consumidor, o perfil demográfico, o estilo de vida, né, o estágio de vida que ele esteja no momento, certo? E por fim, né, o quarto são os fatores psicológicos, tá? A forma como o consumidor interpreta o mundo baseado aí nas suas motivações, percepções, aprendizagens, atitudes individuais, né? Então, o que impulsiona o consumidor a agir, né? E aí a gente tem ali
desde as necessidades básicas, né, as necessidades de comunicação, de autoestima, né, de autorrealização. Então, isso são os fatores psicológicos. Dá uma olhadinha aí na hierarquia de necessidades de Maslow, que você, se você quiser aprofundar, você vai entender um pouquinho mais desses fatores psicológicos, certo? Então, é preciso focar ali na dor do cliente, do que ele realmente precisa, o que o produto pode fazer por ele, né? De acordo com essa parte mais psicológica. Bom, aplicação prática aí para vendas, é preciso ter uma escuta ativa, né? Identificar os fatores importantes para aquele consumidor. É preciso personalizar as ofertas para aquele consumidor. E é preciso estabelecer uma relação de confiança, tá? De reputação da marca. E isso é essencial no processo do comportamento do consumidor, tá? Outro aspecto importante, comportamento pós-compra, certo? Então, após o cliente comprar, existem duas situações aí que ele pode se deparar. Uma situação é dele ficar satisfeito com a compra dele, né? Se ele ficar satisfeito, ele pode ficar fiel àquela marca, àquela empresa. Então, ocorre a fidelização. O cliente pode buscar consumir outras vezes com aquela marca, certo? É o que é esperado pelas organizações, pelas empresas, quando elas comercializam com o cliente. E a outra é a insatisfação, né? Então, ou ele sai satisfeito ou insatisfeito. No caso dele sair insatisfeito, que é quando ele tinha uma expectativa maior do que o que entregou aquele produto, né? Diferente da satisfação, que eu tinha uma satisfação, que eu tinha uma expectativa, aliás, de um certo patamar, e aí o produto ou serviço superou as minhas expectativas. No caso da insatisfação, que as expectativas eram maiores e a entrega não foi tudo isso, né? Isso pode gerar o quê? Reclamações. O cliente pode muito bem reclamar e falar mal da empresa para muitos outros possíveis clientes, certo? Então, esses são aspectos importantes do pós-compra que você precisa saber. Bom, e aí como que a empresa, a organização, o setor bancário que seja, né, pode fazer essa gestão do pós-compra, tá? Primeiramente, fazer o monitoramento dos índices de satisfação. Sabe quando a gente tem aquelas carinhas e a gente pode colocar ali desde muito insatisfeito até um sorridente ali de muito satisfeito com a empresa? Então, a empresa precisa desse feedback, desse retorno, para saber se ela está atendendo bem ou não, tá? Outra coisa que a empresa pode fazer, né, a organização, enfim, resolver os problemas imediatamente quando ela percebe esse problema. Assim que o cliente reclamou, que chegou essa situação, a empresa deve se organizar para resolver esse problema. Encorajar recomendações e avaliações também é algo importante, né, para manter os relacionamentos duradouros com o cliente dessa gestão pós-compra, né? Então, encorajar com que ele dê o relato dele, né, da sua experiência, que ele publique sobre a sua experiência mesmo nas redes sociais, né? E outra forma aí bastante interessante que os consumidores apreciam muito é oferecer um suporte contínuo, tá? É ajudar ali em todo o suporte que a empresa precisar, que o cliente, aliás, precisar, certo? Então, esse gestão pós-compra são esses 4 itens, vou repetir para vocês: monitorar os índices de satisfação, resolver os problemas rapidamente, encorajar recomendações e avaliações e oferecer suporte contínuo, certo? Vamos aí falar do modelo AIDA, baseado no comportamento do consumidor. Como que é isso? O método AIDA é uma estrutura
que vai mapear essa jornada do consumidor aí para ver se essa gestão compra foi realmente muito boa, tá? Para aumentar a satisfação das compras. Então, primeiro, a empresa deve de atenção, né? Captar o consumidor no primeiro contato, né? Títulos chamativos, anúncios, etc. Chamar a atenção do consumidor. Depois o interesse, tá? Engajar o público com as informações relevantes, valiosas, né? Sobre a solução do produto, do problema, né? Despertar a curiosidade mesmo, né? Chamar o interesse do cliente. Desejo, transformar o interesse numa necessidade mesmo, né? Mostrar os benefícios, vantagens, valor do produto. E, por fim, ação. Convencer o usuário a tomar uma atitude concreta, né? De comprar, assinar, clicar, enfim, né? Que é o que a empresa realmente quer. Tranquilo? Pessoal, vamos resolver uma questão de concurso bem rapidinho aqui. Trouxe para vocês da Sesgran Rio, Banco do Brasil de 2021, cargo de escriturário, tá? Vou ler aqui a questão, dá um pause no vídeo, tenta responder e aí eu volto comentando a questão, certo? Vamos lá. O comportamento do consumidor é influenciado por diversos fatores. Entre eles, os fatores culturais podem ser definidos como características pessoais como idade e ocupação do indivíduo. Letra B. Grupos de referência e papéis sociais desempenhados pelo indivíduo. Letra C. Valores, percepções e preferências aprendidos por meio da convivência em sociedade. Letra D. Processos internos relacionados à motivação e à percepção. Ou letra E. Experiências individuais acumuladas ao longo da vida. Vou dar um segundinho aí para você, pausa o vídeo e já posso dar o gabarito? Já posso falar a resposta? Espero que você tenha refletido sobre a questão e chegado à conclusão que é a letra C, tá? Por quê? Quando a gente fala de fatores culturais, a gente fala aí de valores, crenças, padrões aprendidos socialmente, né? Esse é um dos principais determinantes aí de Kotler, tá? Espero que você tenha acertado, espero que você tenha entendido esse conteúdo, tomado suas notas, ele é bastante importante e com certeza vai cair na sua prova, tá? Muito obrigada aí, concurseiro, não se esqueça de conferir os nossos materiais aí abaixo e continuar estudando conosco. Obrigada e até a próxima!